muito boa noite para você. Boa noite. Um temporal atingiu Belo Horizonte na noite desse domingo e destruiu ruas e avenidas, derrubou árvores, alagou vias e deixou milhares de pessoas sem energia elétrica. Em 24 horas choveu pelo menos 40% do total esperado para o mês inteiro. A chuva continuou durante o dia de hoje e o prejuízo foi grande para muita gente. A cidade amanheceu coberta de neblina. A chuva que caiu durante toda a madrugada ainda castigava. Para os comerciantes da Avenida Vilarinho, em Venda Nova, amanhã foi de limpeza e de contar prejuízos. Subiu uns 40 centímetros, molhou muita coisa, perdeu mercadoria, sujeira, bagunça, você perde o alento. São muitas vezes, já vai desanimando. Essas imagens feitas por um celular mostram como ficou a avenida na hora da chuva, completamente alagada. A água também invadiu essa loja especializada em motos. Ontem nós vimos pelo circuito, vimos pela câmera a loja alagada, tudo boiando. Eu saí daqui 2 horas da manhã. Então, assim, eu acho que é um descaso do governo, eu acho que eles têm que tomar uma providência, porque isso aqui não pode continuar do jeito que está. Neste restaurante recém-inaugurado, o problema é ainda maior. Além de todo o prejuízo material por causa da sujeira, hoje o proprietário não pode trabalhar. Chegamos aqui hoje de manhã, estava nesse estado que vocês estão vendo aí, de alagamento. E fica difícil para a gente, porque a gente, o ganha-pão da gente é aqui. Agora eu vou ter que ver de vender, vou ter que limpar a loja. Entra ano e sai ano e o problema continua causando indignação em quem precisa trabalhar. Porque você fica inseguro. Agora, igual a época de chuva está aqui, então nós vamos viver nessa insegurança aqui até quando? Então acho assim, tem que tomar uma providência, ver o que pode fazer nessa Vilarinho. Alguma coisa tem que ser feita para amenizar um pouco a gente. Em outro ponto da mesma avenida, esse vídeo mostra alguns carros sendo arrastados pela correnteza. Quando a água baixou, o que restou foi o lixo e muita sujeira. Ainda pelas ruas da cidade, mais prejuízos. No bairro Buritis, esse carro não conseguiu fazer a curva e acabou tombando. A marginal da Avenida Tereza Cristina, altura do bairro Coração Eucarístico, estava alagada. No bairro 1º de Maio, na região leste da capital, 2 árvores de grande porte caíram, impedindo o trânsito. Já no bairro Vila Clores, uma árvore caiu danificando a fiação elétrica da rua. O tapume desta obra no bairro Santa Lúcia caiu sobre a calçada, obstruindo a passagem de pedestres. Durante a manhã, o nível do rio Arrudas passava da metade. A água também invadiu um apartamento no térreo de um prédio no bairro Granja de Freitas. E os mineiros devem se preparar. Segundo o Instituto Tempo Clima da PUC Minas, há tendência de tempo instável ao longo de toda a semana. O Corpo de Bombeiros informou que desde a noite de ontem até a tarde de hoje, a corporação atendeu 89 ocorrências de árvores devido às chuvas. A Defesa Civil atendeu durante todo o dia mais de 170 ocorrências de chuvas. A CEMIG informou que equipes trabalham no restabelecimento dos clientes que tiveram o serviço afetado. É sempre assim em Belo Horizonte, né, gente? É impressionante. Chove, alaga tudo e cai árvore para todo lado. Essas árvores da capital causam prejuízo a muita gente. E a situação aí também, né? É impressionante. Sempre que alaga ali é prejuízo para todo mundo da Vilarinho. Isso acontece há quantos anos e ninguém resolve nada. Câmeras de segurança da rodoviária da capital flagraram um acidente no terminal nesse fim de semana. Luciana Viana, conta essa história pra gente. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Quando, André, que a gente iria imaginar que um carro iria invadir o saguão da rodoviária em pleno centro de Belo Horizonte? Pois isso aconteceu, estamos aí acompanhando as imagens. Isso foi na madrugada do último sábado. O carro entra com tudo, quebra ali portas, janelas, né? Atravessa o saguão e chega até perto ali nos guichês onde as passagens, os bilhetes, né, são vendidos. Felizmente ninguém ficou ferido, nem mesmo o motorista. De acordo com a polícia, um homem de 40 anos que aparentava estar bêbado confessou que ingeriu bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele teve a CNH recolhida, foi liberado e um susto e prejuízo aí agora, né? Com certeza. Um homem foi preso suspeito de comandar o tráfico na região do Triângulo Mineiro. Com ele foram apreendidas maconha e cocaína. Segundo a polícia, foram retirados do mercado quase R$100 mil em drogas. A quantidade de droga apreendida impressiona.
são 108 quilos de maconha, 750 gramas de cocaína, uma balança, relógios ao todo são 16, joias e celulares. Mas o que mais chamou a atenção é o caderno que registrava o fluxo de venda dos entorpecentes. Uma única anotação mostra que foram vendidos 58 mil reais. Em outra, 21 mil. Tudo muito bem detalhado, com nomes e até telefones dos clientes. A droga foi localizada em 2 quartos da residência. Estavam lá em sacos plásticos, ao lado do guarda-roupa, embaixo da cama e entre os colchões, entre o colchão de um dos quartos. Foi localizado um caderno com anotações de indivíduos conhecidos na cidade, o que indica para a gente aí que ele realmente repartia essa droga, ele comercializava grandes quantidades de droga aqui na cidade. Kerlon Oliveira Isaías, de 26 anos, foi preso e não tem antecedentes criminais. Ele não tem passagem pela polícia, confessou a propriedade da droga e que realmente realiza o comércio. Agora fica a cargo da Polícia Civil investigar se o entorpecente seria distribuído para outras cidades ou pontos de venda aqui de Uberaba. Há pouco mais de 10 dias terminou o prazo dado pela Justiça para que a Prefeitura retirasse as capivaras da Lagoa da Pampulha. Por enquanto, pouca coisa mudou. Provavelmente vai ficar para o ano que vem. O espaço provisório ainda está vazio, 11 dias após terminar o prazo dado pela Justiça para que a Prefeitura de Belo Horizonte retirasse as capivaras que vivem soltas na orla da Lagoa da Pampulha. Hoje são cerca de 80 animais. A Fundação Zoobotânica tem tentado atrair as capivaras com a oferta de alimentos como a cana, mas isso não tem surtido muito efeito. As chuvas elas chegaram mais cedo, e a partir da ordem judicial, que chegou em meados de outubro, nós começamos o processo, mas como com o advento das chuvas, nós temos hoje uma grande disponibilidade de alimento, então nós estamos competindo com todo o ambiente que existe hoje na Pampulha. Muita disponibilidade de alimento, pouca atratividade. Esse é a nossa grande dificuldade hoje em cumprir essa ordem judicial. Segundo a Fundação Zoobotânica, um processo de licitação para a contratação de uma empresa que fará a captura das capivaras está em andamento. Um novo espaço está sendo construído para receber os animais e deve ficar pronto dentro de 2 meses. Ele tem 3.200 metros quadrados, tem 8 divisões, cada divisão tem uma disponibilidade de água, tem locais para colocação de comedouros, áreas cobertas, de forma a garantir o bem-estar desses animais, São recintos que seguem as instruções normativas de criação desses animais, expedidas pelos órgãos regulamentadores. Em nota, a Prefeitura diz que entende que está cumprindo o que foi previsto e afirma que encaminhou à Justiça esclarecimentos sobre as ações desenvolvidas. A capivara é um dos hospedeiros do carrapato transmissor da febre maculosa. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, neste ano foram confirmados 13 casos da doença em Minas Gerais, sendo que 4 pessoas morreram. Uma mulher foi presa suspeita de envenenar o marido. Os detalhes depois do intervalo. E está na hora de quitar as dívidas com a Copasa. Um mutirão que acontece nesta semana pode ajudar você a entrar o ano no azul com a conta de água. A gente volta já. Uma mulher foi presa suspeita de envenenar o marido depois de descobrir uma traição. Luciana Viana, me conta essa história. Tentou matar o marido lá, né? Que coisa, né, André? Ela usou chumbinho e colocou chumbinho... Veneno de rato. Veneno de rato. Aí colocou chumbinho no suco do marido. Ela e o marido trabalhavam numa livraria no centro de Belo Horizonte. Eles que moram no bairro Santa Teresa, né? Lá ele teve um relacionamento com uma funcionária. Essa funcionária acabou engravidando. A mulher, não satisfeita com a situação, planejou então esse assassinato, com chumbinho e tirou a vida do marido de 42 anos de idade. Agora, o que chama atenção, de acordo com a polícia, ela tentou ao máximo evitar que o corpo do marido fosse para o IML. Esse crime foi em setembro agora desse ano, mas não teve jeito. A polícia descobriu que ele foi envenenado e chegou até a própria esposa. Eles estavam casados há 20 anos. Que coisa, hein, Lu? Obrigada pelas informações. Se você está com contas de água atrasadas, fique atento. Uma campanha da Copasa oferece oportunidade para negociar as dívidas antes do fim do ano. Kiwane Rodrigues tem os detalhes.
Até o dia 16 de dezembro, a empresa irá conceder descontos de até 50% para pessoas físicas e empresas que quitarem as contas com mais de 45 dias em atraso. Para fazer a negociação, os clientes devem procurar uma das agências da Copasa, levando a carteira de identidade e o CPF. Para quem for aderir ao débito em conta, o desconto chega a 50% do valor da conta de água. Se não for aderir ao débito em conta, esse desconto é de 30%. A pessoa não tem condição de pagar à vista, receberá descontos de até 25% e poderá parcelar em até 18 meses. A expectativa é que 300 mil pessoas, hoje inadimplentes, passem as festas de fim de ano sem débitos com a companhia. É bom para a população, porque ela vai poder acertar suas contas com a empresa. Muitas pessoas já com a ligação cortada poderão ter a sua ligação religada. E também para a Copasa, que pretende recuperar 120 milhões de reais dos débitos que ela tem. Nós estamos lançando nesse momento, que é um momento estratégico, que a população que está recebendo 13º pode passar um Natal melhor sem estar com interrupção do abastecimento. Agora o futebol. O Atlético está de olho na final da Copa do Brasil. As apostas de uma virada para ganhar o título passam pelo meio de campo. A vida ainda dói no Atlético pelos acontecimentos com os amigos e colegas de profissão. O que eu mais tive contato era o Kempis, né? A gente conseguiu fazer bons jogos dentro do América. Depois ele foi para o Japão, aí voltou. Sempre que encontrávamos dentro de campo, um se abraçava, perguntava como estava a família. Mas tenho certeza que ele está no bom lugar agora, está com Deus. Quando eu fiquei sabendo da notícia, a primeira coisa que eu pedi aqui foi liberação e quis ganhar um abraço da minha mãe, né? A gente fica imaginando os familiares desses caras nesse momento. Mas os compromissos continuam e o Galo tem uma final para disputar. Eu acho que a melhor maneira da gente fazer uma homenagem é fazer um grande jogo, né? E é uma coisa que eles iam fazer, disputar uma final, buscar um sonho. E a gente está tendo essa oportunidade na quarta-feira. Espero que a gente possa conseguir reverter a situação. Então é hora de tentar manter o foco na quarta-feira. Diogo Giacomini não escondeu da imprensa que deve ir a campo com Rafael Carioca, Leandro Donizete e Júnior Urso. Só que para muitos a formação com 3 volantes é de marcação mais defensiva. Marcos Rocha discorda e acredita que o caminho para vencer o Grêmio pode estar justamente aqui, no meio-campo. É importante você congestionar esse meio de campo e na hora que tiver a bola é jogar. Acho que o Rafael tem qualidade para dar uma enfiada de bola, o Donizete também consegue chegar, o Urso tem bastante força física. Reverter uma situação difícil não é segredo para o Atlético. Assim já vieram Libertadores e a própria Copa do Brasil para o currículo do clube. Só que agora a missão é um pouco mais complicada por um detalhe. A gente está só sem a nossa torcida, o calor da torcida que sempre nos empurrou, sempre nos ajudou, né, nessas decisões que aconteceram aqui em Belo Horizonte. Então é a hora do nosso grupo mostrar força, a gente mostrar que não é só em Belo Horizonte que a gente consegue fazer essas viradas. E se isso acontecer na quarta-feira, a gente prova que a gente tem um grande grupo, um grande elenco que consegue reverter situações impossíveis. O Cruzeiro entra na última semana do ano brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana. Foi uma semana difícil para os jogadores. O mundo do futebol ainda está de luto. Todo mundo está triste com o que aconteceu e acho que vai ser um jogo mais, né? O time ainda se recupera da tragédia com a equipe da Chapecoense, mas tem um jogo importante pela frente. A equipe luta para garantir a vaga na Copa Sul-Americana e para isso precisa vencer o jogo contra o Corinthians. Ganhar o jogo e acabar de terminar a rodada da melhor maneira, melhor forma, né? A questão de entrar na Sul-Americana, disputar um campeonato internacional é importante, mas uma competição que a gente dispute e venha a buscar o título para que a gente que dá também a vaga para a Libertadores, que é importante para todo mundo, para o elenco, para os jogadores que disputarem ela, e esse é o nosso objetivo. Mano Menezes terá um tempo considerável para ajustar a equipe, mas o elenco começa a semana com
dúvidas, já que Marcos Vinícius foi novamente poupado do treino e Bruno Ramires deixou o gramado sentindo dores na coxa esquerda. Os últimos a deixarem o departamento médico e se colocarem disponíveis foram o meia Rafinha e o atacante Elber. Dedé, Fábio e Judivan, com lesões mais graves, devem retornar ao time na próxima temporada. E há quase uma década no clube, o zagueiro Léo espera renovar contrato para o ano que vem. Passar uma década num clube como esse seria o nosso objetivo, seria uma coisa muito boa, né? Poder permanecer, poder cada vez mais aumentar nossa história no clube também, num clube que tem uma história muito grande. Esse é o nosso objetivo, quem sabe isso possa se realizar sim e a gente corre atrás disso para que isso venha cada vez mais se concretizar. Funcionários entram em greve e comprometem o atendimento de mais um hospital em Belo Horizonte. Os detalhes daqui a pouco. E você vai ver como foram as manifestações no estado nesse domingo. A gente volta já já. O domingo foi de manifestações em diversas cidades do Brasil. Aqui na nossa capital, o protesto aconteceu na Praça da Liberdade. Um mar de gente nas cores verde e amarela tomou conta da Praça da Liberdade, região centro-sul de Belo Horizonte. O protesto reuniu homens e mulheres de todas as idades e com o mesmo interesse, o fim da corrupção. Não tem a menor dúvida que todas as pessoas que estão aqui estão profundamente incomodadas com o que aconteceu essa semana na Câmara dos Deputados. Nós entendemos que uma assinatura das 10 medidas são 2,5 milhões de assinaturas. Isso é muito importante em termos de mobilização. O deputado Onyx tinha feito um relatório que, ao nosso ver, atendia as expectativas e os demais deputados literalmente transformaram o texto num Frankenstein. Teve gente que se fantasiou de juiz Sérgio Moro, quem preferiu pintar o rosto ou trazer uma mensagem no cartaz. Nós, brasileiros, não podemos deixar continuar o que está acontecendo no Brasil. A corrupção tomou conta de Brasília. Eu sou brasileira até a alma. E eu acho importantíssimo a participação. Acho que é uma maneira de mudar tudo. A gente veio protestar para melhorar o Brasil. A gente tem que memorar a Lava Jato, a poluição do Brasil. A gente tem que melhorar a segurança, tudo. Sobraram críticas aos políticos. O policiamento foi reforçado no Palácio da Liberdade, sede do Executivo Estadual. 26 cidades mineiras têm protestos confirmados para o domingo. Em Belo Horizonte, a manifestação superou as expectativas, já que nas redes sociais, 3.600 pessoas confirmaram presença. A PM não divulgou números, mas os organizadores calculam que mais de 5.000 pessoas estiveram no protesto. Uma delas era a dona Ana Maria, de 80 anos. Eu não perdi nenhuma. Uai, tem que vir. Se não vier, o que faz? Já vindo, a gente não está conseguindo. E é um prazer enorme que eu sinto vindo aqui, viu? Tudo contra a corrupção. Enorme. Tudo contra a corrupção. Claro. Contra a safadeza, dedo de fazer gente boba. Não aceito. As mudanças no pacote de medidas contra a corrupção foram alvo de críticas por parte dos manifestantes e fizeram com que integrantes do Ministério Público participassem do protesto. Nós somos apartidários e a nossa pauta aqui é com relação ao texto. E, é claro, estamos solidários com a sociedade, porque esse projeto que foi derrubado, ele é um projeto de iniciativa popular. Ele foi encaminhado pelo Ministério Público Federal, mas, na verdade, ele é de iniciativa. Tanto é que ele contou com aquelas assinaturas todas em número de 2 milhões. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, mesmo debaixo de chuva, cerca de 600 pessoas participaram dos protestos contra a corrupção e em apoio à Operação Lava Jato. Cartazes condenando as medidas aprovadas e bandeiras do Brasil marcaram a marcha pelas ruas da cidade. Sem uma pauta definida, os manifestantes pedem, entre outras medidas, a rejeição ao pacote anticorrupção aprovado pela Câmara dos Deputados e o fim do foro privilegiado. Promotores e procuradores também marcaram presença em repúdio à instituição do crime de responsabilidade para juízes e promotores por abuso de autoridade. Batizado de 10 medidas contra a corrupção, o projeto aprovado com mudanças causou a indignação de parte da população. Eles realmente acharam que a gente não ia ficar sabendo disso? Pois
nós estamos aqui para deixar o nosso recado a todos os políticos brasileiros. Vocês não irão legislar em causa própria. Um público marcado pela presença de pessoas de várias idades e de famílias percorreu todo o centro da cidade, levado por gritos de ordem. Depois do Risoleta Neves, agora o Hospital Júlia Kubitschek, na região do Barreiro, vai funcionar em escala mínima a partir de amanhã. Edmara Oliveira, boa noite. Mais saúde comprometida, né, Edmara? É verdade, André. Boa noite para você, para a Gisele e para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. E essa decisão, André, de realizar a paralisação foi tomada, segundo o sindicato que representa os servidores de saúde do Estado, pela falta de negociação da recomposição salarial, pelas ameaças do não pagamento do 13º salário, pelos atrasos aí dos pagamentos dos salários que vem desde o início do ano e pelo descumprimento do acordo de greve que previa a redução da jornada de trabalho e a revisão do plano de carreiras. Além do Júlia Kubitschek, na capital, o Hospital Regional Antônio Dias, que é em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, também tem previsão de paralisação para esta terça-feira. Procurada pela Band News FM, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais respondeu que o Estado passa por um momento de restrições financeiras, principalmente por causa da queda da arrecadação e da rigidez das despesas. A FHEMIG ainda ponderou que a categoria recebeu reajustes em 2015, que desde outubro do ano passado, em função dos limites impostos aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado ficou impedido de conceder novos reajustes. André. Tá certo, obrigado pelas informações, Edmara. E olha, criado para promover a educação e o desenvolvimento social, o Salão do Encontro completa neste ano 46 anos de atuação. Mais de 10 mil famílias já foram atendidas pela instituição. Hoje, mais de 1.000 crianças e adolescentes passam pelo local onde realizam diversas atividades. Uma oportunidade para sair do ambiente de carência e ganhar o mundo. Olha só. O sorriso mostra que aqui é lugar de gente feliz. São mais de 1.000 crianças atendidas pelo Salão do Encontro e as atividades estão por toda parte. Na quadra, esporte e recreação. Na tenda de circo, todo mundo vira artista. Ele ensina a gente bastante coisa aqui, né? Gente que se a gente for em outros lugares não vai achar. Você aprende várias coisas aqui, é muito legal. Você aprende coisas de circo, é muito legal. O professor é exemplo de que o salão é capaz de mudar a vida das pessoas. Aluno a gente foi desenvolvendo e hoje eu tenho o prazer e orgulho de dizer que eu sou instrutor do Salão do Encontro, ainda mais do circo. O circo para mim representa muita coisa e eu me sinto muito grato todos os dias, agradeço a Deus por o simples motivo de estar debaixo dessa lona, podendo levar a alegria, podendo representar o Salão do Encontro. Como eu disse, aqui é uma família e eu tenho orgulho de vestir essa camisa. A aula ao ar livre, bem debaixo da árvore, mostra que aqui o ensino foge dos padrões convencionais. A criatividade vai longe quando as mãos trabalham com argila. A coordenação motora fica bem melhor na oficina de tecelagem. E a vida fica mais rica dentro da biblioteca. Mas será se ela esqueceu de visitar sua árvore no outro dia? Nós trabalhamos com o público geral, mas a nossa prioridade de atendimento são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, né? Vítimas de violência, pessoas com necessidades especiais em todos os sentidos, físicos, visuais ou mentais. Mais do que uma escola convencional, o Salão do Encontro propõe, através da arte e educação, desenvolver o potencial criativo de cada criança, de cada participante, para que ele possa ampliar os seus horizontes, né, e buscar outros valores como respeito, a dignidade, né, a formação para a vida. Para tudo isso funcionar e o espaço acolher cada vez mais crianças, são necessárias doações de pessoas físicas e jurídicas. Mas o salão vive tempos difíceis. Um dos projetos aqui do Salão do Encontro é a oficina de marcenaria. Mas há um ano, as máquinas estão assim,
paradas. Não há ninguém trabalhando por falta de recursos. O trabalho aqui gerava renda não só para as famílias, mas também para a instituição. E a esperança é que as doações e os patrocínios voltem a ser uma realidade por aqui. Todas as nossas oficinas estão paralisadas hoje por falta de recursos. Tapeçaria, tiar, flores, bonecas, cestaria. E nós estamos hoje trabalhando arduamente para recuperar todo esse trabalho que foi desenvolvido aqui pela Noemi Gontijo, reativar as oficinas e continuar com esse trabalho maravilhoso de inserção social, de recuperação de pessoas, né, de atenção à velhice, à infância, à maternidade. Mas para isso a gente precisa muito da colaboração, da compreensão de toda a sociedade, porque o trabalho do Salão do Encontro, ele já extrapolou a esfera do bairro, da cidade, né? É um trabalho que já ganhou um âmbito nacional e até internacional. Pois é, e olha só que boa oportunidade para você ajudar o Salão do Encontro. Daqui a pouco, às 9 da noite, o Grupo Bandeirantes de Comunicação promove em parceria com Luiz Sternick uma sessão beneficente da pré-estreia do filme O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, no Cinearte Ponteio, que fica no Ponteio Lar Shopping. Os ingressos custam R$ 60 e serão vendidos no local na hora do evento. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas será doado para o Salão do Encontro, organização que cuida de mais de 1.000 crianças, uma das maiores entidades do mundo de recuperação de pessoas carentes, que fica em Betim, na região metropolitana. Pois é, né, gente? Olha aí, previsão de chuva, né? A semana inteira, né? Semana inteira, gente. Semana inteira aí, vamos ter chuva em várias regiões do estado, é bom se preparar, vai até o fim de semana mesmo. Em Belo Horizonte, atenção, muita atenção com os córregos do Onça, Ribeirão Arrudas também, para evitar mais problemas. Tomara, né, que os transtornos diminuam, né? Boa noite, gente. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite a todos.